Glória a Deus. Graça e paz, igreja mais linda do Brasil e do mundo inteiro. Só 2 pessoas ouviram. Irmão, você não está se sentindo lindo, não? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é lindo. Não, fala mais alto, fala mais alto. Seu irmão é lindo, ele merece. Fala assim: você é lindo. Mais alto: você é lindo. Glória a Deus. Queria saudar você que está em casa também, que está nos assistindo pela internet. E lembrar que esse momento é um momento abençoado que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor tem coisas grandes preparadas para a nossa vida. Mas será que nós estamos dispostos a lutar por tudo aquilo que o Senhor tem preparado pelas nossas vidas? Saiba que nós precisamos lutar. Sabia que sem luta não tem vitória? Não tem vitória sem luta, a gente precisa lutar. E eu acho muito bacana, muito legal da parte de Deus, como Deus faz as coisas na vida da gente. Ontem Deus me deu uma palavra, umas 3 horas da tarde, e foi ministrando ao meu coração. E tinha uma pessoa do meu lado, falei: cara, Deus me deu uma palavra que dá para me fazer uma ministração de umas 2 horas. E quando foi de noite, o bispo me convidou para ministrar uma palavra aqui para a igreja hoje. E eu falei: poxa vida, agora eu tenho que sintetizar essa palavra, eu tenho que levar uma palavra de meia hora para a igreja. De meia hora para a igreja. E eu preciso extrair o máximo do que Deus me deu ontem para me ministrar aqui hoje na igreja. E Deus me deu uma palavra que tem a ver com aquilo que o bispo ministrou semana passada. Eu não sei se vocês estavam aqui. Quem estava aqui, levanta a mão semana passada. O bispo terminou a ministração falando que Deus está trazendo um tempo de restituição sobre as nossas vidas. Só uma pessoa deu um glória a Deus. Deus está trazendo um tempo de restituição na minha e na sua vida. Quem crê, dá um glória a Deus mais alto, por favor. O bispo falou sobre 4 tipos de gafanhotos semana passada. Os gafanhotos que destroem a nossa vida, que roubam a nossa vida, que matam, que cortam, que acabam com tudo, com aquilo que Deus tem preparado para nós. Só que nós estamos vivendo num tempo de restituição. E Deus tem uma palavra para você nessa noite de hoje. E o título dessa mensagem é Tempo de Restituição. Olha para o seu irmão que está do lado e fala assim: ei, fala mais alto: ei, é tempo de Deus restituir tudo aquilo que foi perdido. Glória a Deus. E eu gostaria de meditar com você num texto que está lá em Ruth. Ruth, no capítulo 1, no verso 1, até o 5. Ruth, capítulo 1, verso 1. Ruth, capítulo 1, diz assim: nos dias em que os juízes governaram, houve uma fome sobre a terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Próximo versículo. Chamava-se este homem Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. Próximo. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa, e a outra Ruth. E moraram ali quase 10 anos. Morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Somente até aí. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o seu nome. E eu gostaria, Pai, que o seu Espírito, Pai, ministrasse à igreja. Que o Senhor venha me limpar nesse momento, Senhor. Que aquilo que sai da minha boca não seja meu, mas que seja do teu trono de graça, Pai. Em nome de Jesus. Abra os ouvidos dos meus irmãos que estão aqui presentes nessa noite. E os que estão me ouvindo pela internet. Para ouvir, Pai.
E não só ouvir aquilo que vai ser ministrado, mas entender e praticar em suas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Eu creio que a maioria da igreja conhece a história de Ruth, uma moabita. Curioso, né? A única pessoa não judia que escreveu um livro, tem um livro sobre ela, é a Ruth. Não judia. Ela era moabita. Que honra, hein? Ter o seu nome, ter um livro dedicado ao seu nome. Que honra, que honra. Mas para quem não conhece a história de Ruth, Ruth era nora de Noemi. E elas viviam em Moabe. E elas viveram ali por 10 anos. Como a história que eu li aqui atrás, agora há pouco, falou. O marido, Elimeleque, morreu, o marido de Noemi morreu. E o marido das duas também morreram. E as duas ficaram ao lado de Noemi. Só que aconteceu algo terrível naquela época, que era uma mulher ficar viúva. Era muito difícil, até hoje é muito difícil, quando a mulher passa por esse tipo de situação. Mas Deus sempre tem um plano para trazer restituição sobre as nossas vidas. E Noemi sabia disso. Noemi ouviu falar que o Senhor estava ajudando o povo, estava trazendo alimento ao povo. E ela decidiu partir novamente para a sua terra. E ela partiu. E as duas noras foram com ela. As duas noras foram atrás dela. Só que aí apareceram dificuldades pelo caminho. Todos nós enfrentamos dificuldades pelo caminho. E Noemi começou a meditar e começou a pensar. E ela chegou a uma conclusão. Que talvez não fosse uma coisa bacana que as noras a acompanhassem. Para mim lá no capítulo 1 de novo, Milena, no verso 20. Capítulo 1, verso 20. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ela pensou consigo mesma. Ela, porém, respondeu-lhes: não chamei Noemi, não me chamem mais de Noemi, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Próximo verso, Milena. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamais Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu. Noemi, ela começou a se enxergar de uma forma negativa, de uma forma destrutiva. Afinal, ela não entendia o porquê tudo aquilo estava acontecendo na vida dela. E ela pensava que tudo o que estava acontecendo com ela é porque a mão do Senhor estava contra ela. Mas na realidade, o Senhor queria era restituir tudo aquilo que Noemi tinha perdido. Tudo que ela tinha perdido. Noemi, ela era uma mulher, possivelmente que a gente deve imaginar, que ela já era alguém velha, porque o texto nos conta que ela já era avançada em idade. E ela também fala com as suas noras, fala assim: por acaso alguém vai me tomar de novo em casamento? Por acaso eu terei filhos? E vocês vão esperar os filhos que eu tiver crescerem para vocês se casar novamente? Então ela começou a criar uma porção de situações. Quais têm sido as situações que você e eu temos criado ao longo da nossa vida? E nós não estamos enxergando que Deus tem um plano para nossas vidas. Que Deus tem um tempo novo para nossas vidas. A gente é muito bom em arrumar desculpas. Pelo menos eu sou muito bom em arrumar desculpa quando eu não quero fazer alguma coisa. E eu creio que a maioria dos irmãos também sejam assim. Porque sair da nossa zona de conforto é ruim, é difícil. É chato. Não é mais gostoso nesse frizinho, por exemplo, ao invés de você, para a sua carne, não para o seu espírito, entenda bem o que eu estou falando.
Você está lá na sua casa assistindo a novela, comendo uma janta agora, para sua carne, uau, top da galáxia. Mas e para o seu espírito? Mas você está aqui nessa noite de hoje, porque assim como Ruth, você espera algo da parte do Senhor. Eu creio que Ruth, ela ficava aos pés de Noemi, aprendendo com a sogra. E a sogra contava. A palavra de Deus nos diz que as histórias eram passadas de pai para filho, para os netos, através da palavra, falando, dialogando. E eu creio que Noemi falava do Deus dela para Ruth. E falava também para a órfã. Só que nós podemos identificar dois tipos de pessoas diferentes nesse contexto. Uma é uma pessoa que ouviu, creu e recebeu. A outra é uma pessoa que ouviu, não creu e não recebeu. Ou você crê, ou você não crê. Ou você recebe, ou você não recebe a palavra que sai do altar. E ali nós podemos identificar isso nessas duas pessoas, Noemi e Orfa. Quando Noemi faz essa oratória para Orfa e para Ruth, nós tivemos dois posicionamentos diferentes. Uma deu um beijo na sogra, abraçou ela e falou assim: fica com Deus que eu vou voltar para os meus deuses. A outra, a resposta foi o seguinte: não adianta a senhora insistir. Aonde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora estiver, eu estarei. O seu Deus será o meu Deus. E eu serei enterrada aonde a senhora foi enterrada. Uau! Que resposta! A palavra ensina que quando Noemi escutou isso da boca de Ruth, ela parou de questionar. Tamanha a convicção que Ruth deu a resposta para ela. Qual tem sido a sua resposta perante os ensinamentos que o Senhor tem te dado? Qual tem sido o seu sentimento de gratidão com tudo aquilo que o Senhor tem te abençoado? Ruth era grata. Ela estava passando por um momento difícil, ela estava passando por um momento de perca, mas ela, ao invés de reclamar, a sogra tinha visão e ela submissão. Ela entrou debaixo da visão da sogra, se submeteu, e porque ela fez isso, ela foi tremendamente honrada. Muito honrada. Mas Noemi, ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E ela estava reclamando, e ela murmurava, e ela chorava e falava que a mão do Senhor estava contra ela. Mas talvez eu e você, às vezes, pensamos que a mão do Senhor está contra nós. Mas a palavra de Deus diz que o que faz separação entre Deus e eu são os meus pecados. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Talvez Noemi tinha um conhecimento um pouquinho limitado do Senhor. Porque ela esqueceu de ler Deuteronômio capítulo 7. Abre para mim. Deuteronômio capítulo 7, verso 3. Deuteronômio 7, 3. Aí você vai entender o porquê que essa situação aconteceu na vida de Noemi. Deuteronômio 7, verso 3. Não contrairás com elas matrimônio. Está falando das mulheres de outros povos. Não darás as tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Próximo. Pois fariam os teus filhos de desviarem-se de mim, para servirem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Deus tinha dado uma ordem lá atrás. Só que o marido dela fez ao contrário daquilo que Deus falou. Elimeleque
passou por uma dificuldade e achou que era melhor ir para Moabe. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, nós cristãos, e às vezes nós estamos caminhando com o Senhor e nós pensamos em voltar para Moabe ou para o Egito, para achar uma solução mais fácil, um caminho mais fácil. Mas toda escolha que nós fazemos, toda escolha, preste atenção no que eu vou dizer com você, toda escolha que você faz gera um resultado. Toda escolha, positivo ou negativo. E Elimeleque fez uma escolha errada. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem de vida, mas são de morte. São caminhos de morte. E porque Elimeleque desobedeceu, não foi Noemi, Noemi era a esposa, submissa, ela só seguiu o marido. Mas porque Elimeleque desobedeceu a Deus, e os filhos se casaram com mulheres que o Senhor não tinha determinado que se casasse, o marido e os 2 filhos morreram. O salário do pecado é a... Meu Deus. O salário do pecado é a... É a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus tem sempre algo, sempre um plano, para independentemente do caminho que eu e você temos trilhado, Ele sempre está de braços abertos, como um pai que guia o seu filho. Quem tem filho pequeno, eu já andei atrás do meu filho, de vez em quando eu ia guiar ele, eu distraía um pouquinho, ele pá, caía, bateu a cabeça. Ou às vezes você não segurou, assim é Deus com a gente. Deus está o tempo todo nos guiando, nos conduzindo. Só que de vez em quando a gente tema, a gente é teimoso. O coração é duro. E dentro do plano de Deus, existem dificuldades. Existem dificuldades. Como eu citei aqui para vocês, as 2 ouviram da sogra que ela não podia ter mais filho. Uma pensou, eu não vou ficar sem casar. A outra pensou, se ela fala tanto desse Deus, possivelmente esse Deus vai arrumar um marido para mim. Esse Deus, se ele honra aqueles que têm fé nele, possivelmente ele vai honrar a minha fé. E a palavra nos conta, a partir do capítulo 2, que Ruth saiu para colher espigas. Porque naquela época, as viúvas tinham esse direito. Eles iam fazendo a colheita e as viúvas iam atrás dos ceifeiros. Elas iam atrás, por trás. E aquilo que caía, que sobejava, elas pegavam. E Ruth teve uma ideia, falou com Noemi, você quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui de braço cruzado, não. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me movimentar. Como é que tem estado a sua vida? Será que você tem estado de braço cruzado? Sentado com o pé para cima no sofá? Ou será que você tem se movimentado? Será que você tem feito alguma coisa? Para fazer com que o plano de Deus... Deus não precisa de uma ajuda, mas Deus busca homens e mulheres que se esforçam para o propósito que Ele tem preparado para nossas vidas. Saiba que sem esforço não tem vitória. A gente vê um jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, vê o Messi, vê o Neymar, e você acha que o cara chegou lá, que aquilo é um talento natural, é um dom natural. Não, não é. Tem o dom natural, mas precisa do esforço, precisa do treinamento. Aqui mesmo na igreja tem pessoas excepcionais, que têm dons maravilhosos, maravilhosos. Mas por trás do dom, tem muita luta, tem muito preparo, tem muito esforço. E essas pessoas crescem rapidamente. Sabe por quê?
Porque não ficam de braços cruzados. Não ficam esperando Deus fazer tudo por elas. Mas elas fazem a parte delas. E Ruth era assim. A partir do capítulo 2, depois você lê na sua casa, senão fica muito longo. Nos conta que Ruth começou a colher, ela foi atrás dos ceifeiros, e ela foi, e chegou para colher aonde Boaz era o fazendeiro, aonde ele tomava conta. E diz a Bíblia que coincidentemente ele chegou no mesmo momento que ela começou a colher. E ele fala assim, quem que é essa moça? E eles contam a história para ele, a história dela. E ele escuta a história daquela moça. E ele fala assim, não toquem nela, deixe que ela colha à vontade aquilo que cair. E diga aos meus servos que ninguém a molestem. Porque era normal não, mas a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E como o mundo jaz no maligno, as pessoas se aproveitavam das viúvas. Se aproveitavam das viúvas. E abusavam das viúvas. Mas ele deu ordem aos seus servos. Falou assim, ai daquele que tocar nessa mulher. Ninguém toca nela. Deixem ela pegar aquilo que ela precisa. E não chame a atenção dela. E a Bíblia nos conta mais. Nos conta que um dia ele chama ela para um jantar especial. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que tem fé. E quando ela senta na mesa junto com ele, ele fala assim, molha o seu pão aqui no vinagre. E eu falei assim, molha o pão no vinagre, molha o bocado. Molha o bocado. Eu falei assim, Deus, o que esse negócio significa? E eu fui pesquisar. E molhar o bocado, quando o anfitrião pede para você molhar, em Israel, quando ele pede para você molhar o bocado, na água, no vinho ou no vinagre, ele está falando assim, esse aqui é o convidado mais importante que tem na festa. Esse aqui é o meu convidado de honra. Você sabia que Jesus fez isso na última ceia com Judas? Mostrando a importância que ele tinha para ele. O amor que ele tinha por ele. E mesmo assim, Judas o traiu. Mas Ruth foi honrada. Porque a Bíblia nos conta que ele deu uma ordem para os servos, que já não era para deixar ela pegar aquilo que caía, que ela ficasse atrás, mas ficasse junto com eles. E pegasse à vontade. E que ainda alguém, se precisasse, jogasse um pouquinho para ela a mais. E que ele era um resgatador. Era alguém que podia comprar as terras de Noemi. E era tradição também do povo de Israel, quem resgatasse se casar com as viúvas. E a Bíblia nos conta que ele se casou com Ruth. Ele se casou com Ruth. E nos conta mais. Nos conta que a fé de Ruth, ao ser honrada por Deus, Noemi, que vivia reclamando, que vivia murmurando, e que não entendia aquilo que Deus tinha preparado para ela, fosse honrada também. Sabia que quando você tem fé e honra a Deus, e é fiel a Deus, até aqueles que estão do seu lado também são honrados? Você sabia disso? Tamanha misericórdia, tamanho o amor de Deus, tamanha a bondade de Deus. A sua presença ilumina aqueles que estão do seu lado. E isso aconteceu. Põe para mim lá, Milena. Ruth 4,14. Ruth 4,14, que você vai entender o que eu estou te falando. O que Deus fez na vida de Noemi através de Ruth? Simplesmente porque Ruth creu no Senhor e obedeceu ao Senhor. Disseram então as mulheres a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem um remidor, e torna-se o seu nome afamado em Israel. Próximo.
Ele será restaurador da sua vida, consolador da sua velhice, pois a tua nora, que te ama, a tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela te é o melhor, ela te é melhor do que 7 filhos. Próximo, Milena. E Noemi tomou o menino e pôs no seu regaço, no seu braço. E foi sua ama. Próximo, Milena. E as vizinhas deram-lhe o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o menino de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Próximo. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Próximo, Milena. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Próximo. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou a Salmão. Próximo. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou Obed. Próximo. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Da descendência de Davi nasceu Jesus. Da descendência de Davi nasceu Jesus. E Ruth está na genealogia de Jesus. Que maravilha! O que o Senhor pode fazer nas nossas vidas? Ruth era uma moabita. Ela adorava deuses estranhos. Mas um dia ela ouviu falar do Deus de Israel. Nós não só ouvimos falar do Deus de Israel, nós somos filhos e filhas do Deus de Israel. Só para que nós tenhamos a nossa vida restaurada, restabelecida, e que o Senhor possa derramar na nossa vida abundantemente tudo aquilo que Ele tem preparado e restaurar a nossa vida, é necessário algo chamado arrependimento. Arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado, levanta a mão. Eu quero ser abençoado. Só que hoje primeiro é dia de arrependimento. Se você deseja que Deus faça na sua vida o que Ele fez na vida de Ruth, e se você, como Noemi, tem reclamado, tem murmurado e não tem entendido tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, e aquilo que tem acontecido na sua vida, você não sabe o porquê, mas hoje você teve a luz. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Se você entendeu essa mensagem, se você recebeu no seu coração, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente, rápido. Venha aqui à frente, por favor. Venha aqui à frente, por favor. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Não precisa ter vergonha, não precisa ficar tímido. Esse é um momento de arrependimento, de restauração. Porque o Senhor está trazendo sobre a igreja, sobre o ministério Deus Forte, um tempo de restauração e restituição daquilo que foi perdido. Daquilo que foi perdido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus, eu quero que você concorde comigo. Nós vamos fazer uma oração de concordância. Se você concorda, diga sim. Sim, Deus. Amém. Sim, Deus. Com tudo aquilo que vai ser falado nessa oração agora. Para que aquilo que está te travando seja destravado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Pai. E aqui estão os seus filhos, meu Deus. Diante do teu altar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Todo impedimento que tem travado a vida dos teus filhos, Pai, cai agora por terra, em nome de Jesus. Pai, se tem aqui pecados que
que ainda não foram confessados, Pai. Ainda essa semana, cada um dessas pessoas que estão aqui na frente vai procurar um discipulador, uma discipuladora, um homem ou mulher de Deus, e vai confessar aquele pecado que tem travado a sua vida. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nós somos sarados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos que venha sobre a Tua igreja um tempo de restituição, Pai, e um tempo de arrependimento, Pai, um tempo de quebrantamento, meu Deus. Senhor, que o Senhor venha liberar os Teus filhos, Pai, a partir de hoje, Pai, para crescerem, Pai, como luz e sal que eles são sobre a face da terra, meu Deus. Que todo impedimento, Pai, que estava impedindo, Pai, o caminhar, Pai, o crescimento de cada pessoa, Pai, que agora caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós desligamos, Pai, toda a força espiritual das trevas, toda a ação maligna do inimigo, Pai. Nós desligamos, Pai, agora, Pai, em nome de Jesus, e nós ligamos, Senhor, a Tua palavra, Pai, estabelecida, o Teu reino estabelecido sobre cada vida que está aqui presente, meu Deus. Em nome de Jesus, venha o Teu reino, Pai, sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, seja liberto todo aquele que está aprisionado. Eu não sei, mas o Senhor o sabe, você o sabe. Seja liberto, em nome de Jesus, para crescer e prosperar. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém. Aleluia, glórias a Deus pela vida do evangelista Carlos. Que Deus o abençoe, palavra poderosa, em nome de Jesus. Amados, nós estamos felizes porque sempre que a gente ouve falar de restituição, a gente sabe que no decorrer da nossa vida, nós acabamos deixando, perdendo tantas coisas poderosas, tantas coisas maravilhosas que Deus tinha para cada um de nós. E na verdade Deus não tinha, Deus tem. E Deus sempre, Ele quer restituir. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que restitui, que abençoa, que traz paz, que traz alegria. Então, se tem alguma coisa errada, não é em Deus. Se tem alguma coisa errada, não é na Bíblia, mas nas nossas vidas. E as nossas vidas precisam ser consertadas. Quando o profeta Elias estava diante dos profetas de Baal que o desafiavam, né, que o provocavam, Elias falou que cairia fogo sobre o altar. Mas sabe a primeira coisa que Elias fez? Elias consertou o altar. Sobre a nossa vida só cai o fogo de Deus quando nós consertamos o nosso altar. Se o seu altar não for consertado, não tem fogo de Deus. Mas nós precisamos que tenha. Nós precisamos que o nosso altar seja arrumado. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Eu quero convidar os amados a ficarem sobre os seus pés. Nesse momento nós vamos apresentar os nossos dízimos e ofertas.